Dois homens suspeitos de participação na morte do advogado Rodrigo Crespo, no centro do Rio, foram presos hoje. Um homem que, segundo a polícia, no dia do crime, seguiu o carro onde estava o advogado e um policial militar que se entregou na delegacia de homicídios. O policial militar Leandro Machado se entregou à polícia no fim da manhã. O PM é suspeito de ter conseguido os carros que foram usados no crime. O cabo Machado já era investigado por homicídio e por fazer parte de uma milícia em Duque de Caxias. E estava afastado dos serviços na rua, segundo a PM. César Daniel Mondego de Souza também foi preso pela Delegacia de Homicídios hoje de manhã. A Justiça decretou a prisão dele, de ontem para hoje, a pedido da polícia. Segundo os investigadores, César Daniel também seguiu os passos do advogado Rodrigo Marinho Crespo no dia em que ele foi assassinado. Essas imagens inéditas são do dia do crime e fazem parte do inquérito da polícia. Elas mostram César Daniel Mondego desembarcando da porta do carona de um Gol branco em frente a um condomínio na Barra, pouco depois das 4 horas da tarde. César chega à recepção do condomínio Saint-Tropez e, depois de ter a entrada liberada, vai a um salão. Em seguida, um homem ainda não identificado, mas que a polícia trata como suspeito, chega ao local e abraça César Daniel. Eles conversam por 14 minutos e se despedem. César vai embora e embarca novamente do lado do carona do Gol branco. De acordo com as investigações, o veículo seguiu em direção à linha amarela. Esse carro foi apreendido pela polícia no sábado em Maricá. Os investigadores dizem que foi o mesmo carro usado pelos assassinos para monitorar os passos do advogado Rodrigo Crespo, inclusive no dia do crime. Os investigadores suspeitam que César Daniel estava dentro do Gol branco observando a rotina da vítima, enquanto Eduardo Sobreira, procurado pela polícia por envolvimento no crime, descia do carro para conseguir informações sobre o advogado. Ainda segundo a polícia, César Daniel avisou a Eduardo que o advogado tinha saído de casa e os dois seguiram Rodrigo até o centro do Rio, onde mais tarde o advogado foi assassinado. De acordo com as investigações, o Gol branco saiu do local do crime por volta das 2 da tarde e deu lugar a outro carro branco, onde estava o executor do advogado. César Daniel já foi servidor comissionado no governo do estado do Rio de Janeiro, mas na data do assassinato era funcionário de confiança na Assembleia Legislativa do estado do Rio. Desde 2019, ocupava um cargo na Secretaria de Patrimônio da Alerj. 3 dias depois do crime, ele pediu exoneração. Mas o que chama a atenção nesse caso é que, para a vaga dele, os deputados nomearam Eduardo Sobreira, um outro suspeito pelo assassinato do advogado. César Daniel era servidor da Alerj desde abril de 2019. A nomeação foi assinada pelo então presidente da Alerj, André Ceciliano, e pelo primeiro secretário na época, Marcos Miller. No ano passado, ele mudou de cargo e passou a ganhar menos. Em vez de R$6 mil por mês, o salário passou a ser de cerca de R$2 mil. No último dia 29 de fevereiro, o Diário Oficial publicou a demissão dele, assinada pelo presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, e pelo primeiro secretário, Rosenberg Reis. Mesmo dia em que Eduardo Sobreira foi nomeado para o cargo. Mas ontem, depois da repercussão das investigações e de Eduardo ser considerado foragido, a nomeação dele foi suspensa, segundo a Alerj. A polícia ainda procura por Eduardo Sobreira Moraes. E também apura a ligação do PM Leandro Machado com o contraventor Vinícius Drummond, filho do bicheiro Luizinho Drummond, que morreu depois de um AVC em 2020. Luizinho Drummond era patrono da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A defesa de Vinícius nega a ligação dele com o PM investigado. Segundo a polícia, Leandro Machado da Silva e Eduardo Sobreira Moraes fazem parte de um grupo de matadores de aluguel, responsável por vários homicídios ligados a disputas na contravenção e pelo mercado ilegal de cigarros no Rio de Janeiro. Leandro Machado faz parte de um grupo no WhatsApp, no qual também está presente o policial militar Rafael Dutra, que é conhecido como Sem Alma. Os dois aparecem juntos nesta foto e já trabalharam no mesmo batalhão em Caxias. Sem Alma tem mandado de prisão por participar de pelo menos 4 homicídios e é apontado como chefe desse grupo de extermínio. A Delegacia de Homicídios ainda investiga o mandante do crime e por que o advogado Rodrigo Crespo foi assassinado.
A gente continua falando sobre as investigações do assassinato do advogado Rodrigo Crespo, ao vivo com o Bruno Grubert. Bruno, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente no RJ1 nessa terça-feira. O César Daniel disse em depoimento à polícia que, na verdade, ele não foi buscado ou não entrou no carro para participar do assassinato do advogado Rodrigo Crespo. Ele disse em depoimento que o que aconteceu foi uma coincidência, que ele estava no centro do Rio e ia pedir um carro por aplicativo, mas acabou encontrando Eduardo, que ele já conhecia, e pediu que Eduardo levasse até a Barra. A polícia, diante dos indícios que nós mostramos na reportagem, claro, não acredita nessa versão. Já a Assembleia Legislativa do Estado do Rio informou para a gente que o César Daniel estava nomeado desde 2019 na gestão anterior da casa, informação que nós trouxemos na reportagem, e que deixou o cargo em março desse ano para que o Eduardo pudesse entrar no lugar dele. Mas a nomeação do Eduardo não chegou a ser concluída, já que a portaria foi tornada sem efeito. Essa foi uma publicação extra, em uma edição extra do Diário Oficial ontem, depois de toda a repercussão do caso, quando o Eduardo passou a ser considerado foragido da Justiça. A Alerj também informou que, por ter tornado o ato de nomeação do Eduardo, não interfere na situação do César, que segue exonerado, não faz mais parte do quadro de funcionários comissionados da casa e que aquele cargo que ele ocupava continua vago, está sem nenhum ocupante nesse momento. Essas são as informações atualizadas sobre esse caso que a gente, claro, vai seguir acompanhando. Mariana. Obrigada. Bruno Grubert, a gente vai até a Delegacia de Homicídios da capital que investiga esse caso. O Arthur Queiroz está lá, na Barra da Tijuca, traz as informações para nós. Boa tarde, Arthur. Oi, Mariana, muito boa tarde para você e para quem nos acompanha. A polícia, Mariana, continua nas ruas na tentativa de encontrar o Eduardo Sobreira Moreira, que, segundo as investigações, era uma das pessoas responsáveis por monitorar os passos do advogado Rodrigo Marinho Crespo, assassinado no centro do Rio na semana passada. Aqui na Delegacia de Homicídios, de onde falamos ao vivo na Barra da Tijuca, o policial militar Leandro Machado da Silva se entregou nessa manhã e a expectativa é de que em algum momento o advogado dele saia e dê alguma declaração à imprensa, já que até agora nenhum detalhe sobre o que ele está falando aqui em depoimento foi dado pela polícia. É o PM que teria arranjado os carros usados nessa ação criminosa. O outro preso de mais cedo é o César Daniel Mondego de Souza. No caso, ele não se entregou, ele de fato foi preso. Também monitorava os passos da vítima para entender como que funcionava a rotina do Rodrigo Marinho Crespo e também ajudar no planejamento do crime. A polícia, então, ainda segue focada em encontrar mais suspeitos e saber quem que foi o executor, quem que foi o mandante e, claro, o motivo desse crime, que a gente continua acompanhando as atualizações da investigação. Mariana, volto com você. Obrigada, Arthur. Qualquer novidade, pode chamar a gente que a gente volta com você ao vivo. Como ele informou, o policial militar que se entregou ainda está sendo ouvido na DH da capital, na Barra da Tijuca. Obrigada, Arthur.